apóstolo Pedro, no seu capítulo 3, a partir do versículo 1 até o versículo 7. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, a partir do verso 1 até o verso 7, iremos falar hoje sobre os últimos dias e a segunda vinda de Cristo. Vamos nos colocar em pé um pouco mais, irmãos? Depois você vai ficar um longo período assentado, até a meia-noite. Só para descontrair, só para a gente dar uma relaxada. Muito bem, assim diz a palavra do Senhor nosso Deus. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores, com seus escânios, andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Podemos assentar em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, como disse hoje pela manhã no nosso culto matutino, a minha intenção aqui nesta noite não é dar uma aula de escatologia. Escatologia é a doutrina, é o estudo das últimas coisas. Até porque penso que se fizermos isso, a gente pode correr o risco de mais confundir os irmãos do que esclarecer os irmãos. É preciso dizer também que quando você estuda escatologia, é uma disciplina que eu gosto muito, estudo muito escatologia há muitos anos. Existem alguns sistemas de interpretação, algumas escolas, e existem alguns termos técnicos para isso. Nós temos uma escola chamada pré-milenismo histórico, nós temos uma escola chamada amilenismo, nós temos uma escola chamada pós-milenismo, e nós temos uma escola chamada pré-milenismo, pré-tribulacionista, dispensacionalista. Eu sei que você não entendeu nada. Vou resumir, tá? Existem aqueles que acreditam que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Existem aqueles que acreditam que a igreja será arrebatada no meio da grande tribulação. E existem aqueles que acreditam que a igreja será arrebatada depois da grande tribulação. E há bons teólogos que defendem todas essas posições, teólogos sérios, teólogos bíblicos, e todos eles divergem no tocante à cronologia dos fatos. Mas há consenso entre eles, há uma convergência entre eles, todos eles têm a mesma opinião, que Jesus vai voltar. Eu, como boa parte da igreja evangélica brasileira, eu venho de uma escola essa é a escola que eu venho, a maioria dos evangélicos do Brasil, aquela escola que defende que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Mas como diz o pastor Augusto Nicodemos, eu concordo com ele, ele diz que no tocante à escatologia a gente não pode ser dogmático, isto é, a gente não pode bater o martelo. Por quê? Eu tirei o mês de junho e julho para fazer uma revisão na minha escatologia, uma releitura, estudei todas as visões, todas as escolas de interpretação, sistemas de interpretação, de forma bem minuciosa.
E olha que Apocalipse é um dos meus livros preferidos, um dos livros que eu mais gosto. Desde adolescente eu comecei a gostar de Apocalipse. Alguns temas ali que eram difíceis para as pessoas, para mim, quando já era adolescente, eu já entendia porque gostava de Apocalipse. Participei de muitas conferências, muitos simpósios, muitos seminários de escatologia. Ministrei também em algumas oportunidades. E fazendo essa revisão, irmãos, a conclusão que eu cheguei é que todas as interpretações, todos os sistemas de interpretação, eles têm textos difíceis, pontos fracos, numa linguagem bem simples, melhor dizendo. Os sistemas de interpretação, eles têm passagens difíceis, textos difíceis, têm pontos fracos. Então, a minha ideia nessa noite aqui não é defender a visão A, a visão B, a visão C. Eu pretendo ser o mais neutro possível, no sentido de passar para você a visão que há consenso entre todos os teólogos sérios e bíblicos, que Jesus vai voltar. Aqui na igreja mesmo nós temos irmãos que acreditam que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Temos irmãos que acreditam que a igreja vai ser arrebatada no meio da grande tribulação. Temos irmãos que acreditam que a igreja vai ser arrebatada depois da grande tribulação. Eu, como disse, não sou dogmático, não bato o martelo. É uma briga que eu acho desnecessária. O importante é que Jesus vai voltar. E é isso que nos importa, e a gente tem que estar preparado nessa noite para a volta de Jesus, ok? Tendo dito isso, eu chamo a sua atenção para os versos 1 e 2. Olha o que diz aí os versos 1 e 2. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Pedro já tinha escrito a primeira carta, não é isso que ele está dizendo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Aqui Pedro está usando um recurso pedagógico que é a lei da repetição. O que Pedro está dizendo aqui é, olha, tudo o que eu estou dizendo nessa carta aqui não é nada novo, não tem nenhuma novidade. E o argumento dele no verso 2 é, para que vos recordais, que vocês lembrem das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos apóstolos. O que Pedro está dizendo aqui nos versos 1 e 2, é que tanto você vai encontrar a doutrina da volta de Jesus, tanto no Antigo Testamento, na linguagem do Antigo Testamento, você vai encontrar muita expressão dia do Senhor, que corresponde a um período de julgamento, a um período que fala da ira de Deus, em um período que fala que aponta para um desfecho, para uma conclusão geral, para uma consumação final. E a gente aprende a doutrina, a gente estuda aqui na Bíblia, nós temos lá, a gente vê isso na Bíblia, nos primeiros capítulos, a doutrina da criação, a doutrina da queda, criação, queda, redenção e consumação. Deus criou o mundo perfeito, o homem caiu, Deus planejou a redenção do homem, o Pai nos elegeu, o Filho, ele executou essa salvação no plano da redenção, e o Espírito Santo aplicou a salvação em nossos corações. Criação, queda e redenção, mas a história caminha para uma consumação, para um desfecho, para um fim. Então, o que a gente vê aqui, irmãos, é que nos tempos do apóstolo Pedro, note você que ele diz, olha, eu tenho que recordar vocês, eu tenho que lembrar vocês, que tantos profetas como Jesus, também os apóstolos, eles falaram sobre a vinda de Jesus. Por quê? Qual que era o contexto aqui, irmãos? Há pessoas que, no meio daquelas comunidades, eram 5 igrejas nas 5 províncias da Ásia Menor, 5 províncias romanas, havia pessoas dentro dessas igrejas que negavam a segunda vinda de Jesus. Eles negavam. E eu pergunto a você, isso mudou? Muitos crentes hoje, muitos cristãos, eles já não acreditam na volta de Jesus. Muitos já não falam sobre a volta de Jesus com o mesmo entusiasmo de antes. Muitos já têm um ponto de interrogação, muitos já duvidam da volta de Jesus. E havia esse grupo que estava duvidando, que negava, melhor dizendo, a volta de Jesus. Outros estavam questionando
a demora. Nossa, ele está demorando muito. Nossa, já passou muito tempo, já morreu os patriarcas, já morreu a primeira geração dos apóstolos, dos primeiros cristãos, e eles não morreram, e ele não voltou, melhor dizendo, a primeira geração já foi, e a gente vai ver isso depois nos próximos versos, e ele não voltou até hoje. Mas havia também outros que criam na volta de Jesus, na segunda vinda de Jesus, porém, eles não viviam uma vida santa e piedosa. Pergunta a você, isso mudou? Muitos hoje até afirmam, até declaram, não, ele vai voltar. Eu creio na volta dele, mas vivem como se ele não vai voltar. Vivem uma vida de qualquer jeito, de qualquer maneira. Não vivem uma vida de santidade e também uma vida piedosa. E o ponto de Pedro aqui, irmãos, e esse é o argumento do apóstolo Pedro aqui, tanto nos versos 1 como nos versos 2, é que a promessa da segunda vinda de Jesus não foi inventada pelos apóstolos. E o argumento dele é que tanto os profetas do Antigo Testamento, como Jesus, como os apóstolos, eles falaram sobre a segunda vinda de Jesus. E um outro ponto de Pedro aqui é que não há nenhum conflito, não há nenhuma contradição com o ensino do Antigo Testamento e o ensino do Novo Testamento sobre a volta de Jesus. Há unidade plena. E esse é o ponto de Pedro aqui nos versos 1 e 2. Irmãos, tanto os profetas, como os apóstolos, como o próprio Jesus, eles falaram da volta, do retorno de Jesus. Portanto, irmãos, a doutrina da vinda de Jesus é uma doutrina bíblica. É uma doutrina que infelizmente muitos hoje já negam a doutrina da volta de Jesus. Muitos já questionam a volta de Jesus. Muitos vivem como se ele não vai voltar mais. E eu queria chamar a sua atenção para alguns sinais, algumas evidências da volta de Jesus. E você pode ler isso na sua Bíblia quando você chegar na sua casa, em Mateus capítulo 24 e também Mateus capítulo 25. Olha alguns sinais que Mateus, inspirado pelo Espírito Santo, diz lá em Mateus capítulo 24. E você vai ler isso depois na sua casa. Ele fala de guerras e rumores de guerra. É bem verdade que alguns desses sinais aqui, desde que o mundo é mundo, sempre existiu. Mas, irmãos, o que a gente percebe, essa é é o parecer de todos os comentaristas que eu estava lendo e estudando, e da linguagem teológica, quanto mais perto estiver da volta de Jesus, estes sinais eles vão se intensificar, eles vão aumentar. E um dos sinais é guerras e rumores de guerras. Só no século XX, irmãos, nós tivemos a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Isso é um dos sinais, uma das evidências da volta de Jesus. Um outro sinal, uma outra evidência é fome. Pastor, mas desde que o mundo é mundo, sempre houve fome. É verdade. Mas se você entrar no Wikipedia, se você entrar no Google e pesquisar fome no mundo atual, você vai ver que é uma coisa surreal. Milhares e milhares de pessoas vivem além da linha da pobreza, da linha da miséria. Um outro sinal, pestes. Desde que o mundo é mundo, sempre houve pandemias, epidemias. Mas como essa, irmãos, nunca. Nunca na história. Eu estudei recentemente, fiz um estudo minucioso sobre a história das epidemias. Nunca na história a gente teve uma pandemia como essa, que parou o mundo, literalmente. É um sinal da volta de Jesus. Terremotos em vários lugares. Em vários lugares do mundo. A gente está vendo a Europa, irmãos. Olha a Europa, enchentes em lugares que nunca, não era comum, não era normal. Olha este frio que a gente teve recente aqui em Taubaté. São sinais que apontam para a volta de Jesus. Ódio ao cristianismo. Olha os países comunistas.
Estamos acompanhando de perto o Talibã que invadiu lá no Afeganistão. Aqui no Brasil não está sendo diferente, a gente já percebe isso. Eu sou de uma época que, quando você falava que era cristão, isso era sinônimo de respeito, de admiração, de credibilidade. Mas hoje, quando você fala que é cristão, as pessoas já te olham com um olhar de desprezo. Ódio ao cristianismo, irmãos. Escândalos. Nunca na história da igreja evangélica houve tantos escândalos. Pastores que já estão no segundo, terceiro, quarto casamento. A cada dia você ouve falar de escândalos no Brasil, no meio evangélico. Aumento, multiplicação, proliferação de falsos profetas. Um outro sinal, o ambiente sendo preparado para o anticristo. Você tem alguma dúvida que o ambiente está sendo preparado? Máscara, vacina, álcool em gel. Não estou dizendo, irmãos, por favor, não me interprete mal. Eu tomei a primeira dose, a segunda dose, não teria problema nenhum em tomar a terceira dose. Alguns chegaram em mim, pastor, será que isso não é o sinal da besta? Não é o sinal da besta. Não tem nada a ver com a besta de Apocalipse capítulo 13. Isso é ignorância. Se você não quiser tomar a vacina por qualquer outro motivo, por qualquer outra razão, é um problema seu. Mas não diga que é sinal da besta. Não tem nada a ver. Como disse, tomei a primeira dose, a segunda dose. Mas isso é o quê? O palco está sendo preparado, irmãos. A vacina, máscara, estamos sendo adestrados sem percebermos. Termômetro na testa e na fronte. Na testa, né? Testa é fronte. E mão direita ou mão esquerda. É bem verdade que muitos cristãos no início ficaram assim meio paranoicos, né? Irmãos, o ambiente está sendo preparado para a volta de Jesus. Judeus de Israel, eles já falam em construir o terceiro templo. Eles já estão aguardando a vinda do Messias deles, que a gente não é o nosso Messias, porque eles aguardam a primeira vinda. Para eles, o nosso Jesus foi um impostor. Tudo isso é sinal da vinda de Jesus, o nosso Messias. Ele já veio, na primeira vinda ele veio como Redentor. Na segunda ele vai vir para julgar, para castigar os ímpios. A ira de Deus virá sobre esse mundo e virá para salvar os justos, os cristãos, virá para levar, para arrebatar a noiva do Cordeiro. Amém? Um outro sinal, irmãos, pecado está sendo aumentado. Hoje em dia, irmãos, pecado se tornou algo relativo. Hoje em dia as pessoas parecem que perderam noção de pecado, não tem temor mais, não tem aquela reverência mais, não se prostram, não se curvam diante da majestade de Deus. O pecado não dói mais, tem um hino antigo, né? O pecado não dói. As pessoas estão, é como se leprosas, espiritualmente falando, perderam a sensibilidade. O amor está esfriando, estamos nos tornando pessoas frias, indiferentes. E essa pandemia contribuiu muito para isso, né? A gente está mais distante, mais longe. Quantas pessoas se afastaram, não somente da nossa igreja, mas creio que da maioria, nesse período de pandemia. Quantos já não tem força para voltar mais? Alguns a princípio tinham a justificativa da vacina. Aí tomaram a primeira e a segunda dose e agora já não tem força mais para voltar, para retornar. Tudo isso, irmãos, aponta para a volta de Jesus. E eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite. Resta pouco tempo, irmãos. Se prepare. Jesus está voltando. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Irmãos, há mais de 300 referências na Bíblia sobre a segunda vinda de Jesus. No Novo Testamento, tá? Mais de 300 referências. Você vai encontrar, por exemplo, em todos os livros do Novo Testamento, falando sobre a doutrina da volta de Jesus, com exceção de Gálatas, Filemão, 2 João e 3 João. Todos os livros, com exceção desse que eu acabei de falar agora, falam da volta de Jesus. Sabe, irmãos, a segunda vinda de Jesus é o ápice da revelação.
é o ápice, é o auge, é o clímax da revelação. Olha o que Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Se esperarmos em Cristo, só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se esperarmos em Cristo, só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. E o argumento de Paulo no capítulo 15 de 1 Coríntios, ele fala da doutrina da ressurreição dos mortos. E ele começa dizendo que se Jesus não morreu, em vão é a nossa fé. E ele diz, olha, ele morreu, mas se Jesus não ressuscitou, se ele não morreu e ressuscitou, em vão é a nossa fé. É o argumento de Paulo. E ele diz mais, ele ressuscitou, foi visto pelos apóstolos, foi visto por mais de 500 pessoas, dos quais muitos ainda vivem. Foi visto por Tiago, foi visto por fim por mim. Irmãos, e ele disse, nós esperarmos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. A segunda vinda de Cristo, irmãos, é o ápice da revelação bíblica. Jesus vai voltar, irmãos. Perguntaram para John Wesley um dia, John Wesley, se você soubesse que Jesus iria voltar amanhã, como que você iria agir? Ele diz, eu agiria como agi ontem e hoje, porque ele tinha comunhão com Deus. Ele vivia uma vida de santidade, uma vida de piedade. Irmãos, para os eleitos de Deus, para a noiva do Cordeiro, para a igreja de Cristo, esse dia será um dia muito especial, quando formos arrebatados, na linguagem de Paulo, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, do verso 13 até o verso 18, estaremos com ele para sempre. Estaremos com ele para sempre. Pelos séculos dos séculos, estaremos com ele para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Chama a sua atenção, irmãos, agora. Chama a atenção dos irmãos. Volte lá para 2 Pedro, versos 3 e 4. Olha o que o apóstolo Pedro diz, nos versos 3 e 4. 2 Pedro, capítulo 3. Versos 3 e 4. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias, na linguagem do Novo Testamento, últimos dias corresponde ao tempo da primeira vinda até a segunda vinda de Jesus. Porém, nos últimos tempos haverá uma intensidade maior. Virão escarnecedores. Escarnecedores aqui são falsos mestres. Com os seus escânios, ou seja, com seus falsos ensinos, suas falsas doutrinas. Andando segundo as suas próprias paixões. Ou seja, pregando o evangelho adaptado. O evangelho ajustado ao seu estilo de vida. E dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Irmãos, chama a atenção dos irmãos, porque aqui, os falsos mestres, eles estavam negando a doutrina da volta de Jesus. Sempre quando a gente pensa num falso profeta, num falso mestre, num falso pastor, a gente pensa em, é porque eles afirmam e ensinam heresias. Eles não só afirmam como ensinam heresias, como também negam doutrinas fundamentais, doutrinas centrais do cristianismo. Aqui no Brasil mesmo, tem muitas igrejas que são falsas igrejas. Existem igrejas, por exemplo, que negam a doutrina da Trindade. A doutrina da Trindade é uma doutrina fundamental, central do cristianismo. Há igrejas no Brasil que negam a divindade de Jesus, que falam que ele é uma criatura, que ele foi criado. Há igrejas que negam a doutrina do inferno, do castigo eterno, da punição eterna. E eu poderia citar muitas outras doutrinas que são negadas por pessoas que se dizem evangélicos. Aqui no caso, eles estavam negando a doutrina da volta de Jesus. E ainda estavam dizendo, ele está demorando, desde que o mundo é mundo, nada mudou, nada alterou.
E ele não voltou até hoje. O texto diz, dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, os pais aqui é uma referência aos patriarcas do Antigo Testamento, ou aos primeiros cristãos, a primeira geração de cristãos, todas as coisas permanecem do mesmo jeito. Irmãos, falsos mestres, como disse, eles não só afirmam falsas doutrinas, mas também negam doutrinas fundamentais, centrais do cristianismo. E olha o que diz o verso 3, parte final. Pedro fala de falsos ensinos e diz, eles andam segundo as suas próprias paixões ou desejos. Note você, irmão, que Pedro aqui está fazendo uma descrição, não somente desses falsos mestres, mas também das doutrinas e dos ensinamentos deles. O que Pedro está dizendo aqui, irmãos, é que esses falsos mestres aqui, eles querem o evangelho que se ajuste à sua conduta. É isso que Pedro está dizendo. Eles pregavam, iam nas igrejas, mas um evangelho adaptado, adulterado, falsificado, um outro evangelho, conforme Paulo diz em Gálatas capítulo 1, versos 6, 7, 8 e 9, um falso evangelho, um evangelho adaptado, um evangelho que fazia ajustes à sua própria conduta. Eu preguei recentemente aqui, irmãos, 1 Timóteo capítulo 4, leia na sua casa depois. 1 Timóteo capítulo 4, versos 1 e 2, lá descreve o que os falsos mestres ensinam. Leia na sua casa também 2 Timóteo capítulo 4, versos 3 e 4. 2 Timóteo capítulo 4, versos 3 e 4. Lá também descreve o que os falsos mestres ensinam. E leia na sua casa depois 2 Pedro capítulo 2, versos 1, 2 e 3. Versos 1, 2 e 3. Irmãos, pela graça de Deus, eu sou praticamente nascido na igreja. Eu nunca me desviei pela graça de Deus. Eu tive momentos de altos e baixos quando era adolescente. É normal, né? Alguém já disse que quando a pessoa é adolescente, não é adolescente, é aborrecente, né? E eu na minha adolescência tive momentos de altos e baixos. Tropecei. Tive uma queda temporária, mas nunca me desviei. Nunca me desviei, pela graça de Deus. E eu convivi com pessoas, irmãos, só para vocês terem uma ideia, o meu pastor foi ordenado a pastor em 1968. Eu convivi com pessoas que conviveram com a primeira geração de evangélicos do Brasil. Eu tive contato com gente que teve contato com a primeira geração de evangélicos, a primeira geração de 1910, 20, 30, 40 e 50. Eu convivi com pessoas que já eram da segunda geração, que tiveram contato com a primeira geração de pastores e evangélicos. E a gente vê, irmãos, que de 1990 para cá, muita coisa mudou na igreja evangélica brasileira. Muita coisa mudou, irmãos. Se você conversar, alguém aqui que é convertido há mais de 20 anos, há mais de 30 anos, pergunte ao irmão Nelson, à irmã Sandra, se há 30 anos atrás, os cultos eram parecidos com os cultos que a gente vê hoje. Não era, irmãos. Se tinha muita coisa que tem hoje, não tinha, mudou, irmãos. E o que a gente percebe, irmãos, é que nós vivemos numa geração que não suporta ouvir verdades. Eu sou de uma época que a gente ia para a igreja e levava lenço para a igreja. Já levou lenço para a igreja, irmã Sandra? A gente ia para a igreja por quê? Porque a gente ia para lá com a consciência que Deus iria nos confrontar. A mensagem dos pastores era a mesma de Jesus, dos apóstolos, era arrependei-vos e crede no evangelho. E a gente confessava os nossos pecados, se arrependia. Eu me lembro que em culto, crianças recebiam dons espirituais. Crianças se quebrantavam, choravam na presença de Deus. Porque a mensagem, ela nos confrontava. Eu me lembro que eu sentava nos primeiros bancos
E o pastor pregava, quando ele falava sobre a vinda de Jesus, o arrebatamento da igreja, a doutrina do inferno. Eu, meu Deus, tem misericórdia de mim, me perdoa, me perdoa. Eu pequei hoje, tinha falado uma mentira. Tinha brigado com o menino na escola. Era aquele temor, aquela consciência de convicção de pecado e de arrependimento. Mas nós vivemos uma época, irmãos, numa geração que não suporta ouvir verdades. Vivemos uma geração que quer ouvir uma mensagem de autoajuda. Converse com boa parte dos evangélicos hoje. Eles querem o culto para receberem uma mensagem de autoajuda. Essa é a grande verdade, irmãos. Vivemos uma geração que quer ouvir uma mensagem de ânimo. Eu quero chegar no culto para que Deus possa me dar uma mensagem de ânimo, porque afinal de contas eu estou muito desanimado. Vivemos uma geração, irmãos, que quer ouvir uma mensagem triunfalista. Eu quero ir ao culto e quero que o pastor diga: receba, pega, toma posse. Eu declaro, eu profetizo. Essa é a geração. Está aqui a irmã Cláudia, que também é crente a vida toda, né, irmã Cláudia? E sabe do que eu estou dizendo? Mudou. Mudou, irmãos. Essa é a geração que a gente está vivendo. Uma geração que ouviu a mensagem triunfalista. Uma geração que ouviu uma mensagem que massageia o seu ego. Eu quero ir ao culto para ouvir uma mensagem que massageia o meu ego. Deus agora é massoterapeuta ou massagista agora? Para ficar massageando o seu ego? Para falar o que você quer ouvir? Sabe, irmãos, vivemos uma geração que quer comida, espiritualmente falando, fast food. Uma geração que não quer a sã doutrina, uma comida saudável. A palavra sã no grego é saudável. O que os crentes querem hoje? Uma comida fast food, que é uma comida que não é saudável. As pessoas não querem ser confrontadas. As pessoas querem comer comida lixo, espiritualmente falando. Essa é a geração, irmãos. Uma geração que quer ouvir uma mensagem motivacional. Você quer uma palestra motivacional? Não vejo problema nenhum. Contrate um palestrante motivacional, leve na sua empresa, leve na sua escola. Mas igreja não é lugar disso, irmãos. Mas hoje boa parte dos pregadores, eles se tornaram palestrantes. É uma palestra, motivacional. Vivemos uma geração, irmãos, que quer ouvir uma mensagem que aprova o seu estilo de vida. Não, eu quero continuar com os mesmos hábitos, com as mesmas manias, com as mesmas práticas. Não quero deixar o pecado, não quero deixar de adulterar, não quero deixar de fornicar, não quero deixar de fumar, beber, usar drogas, prostituir. Eu quero ir à igreja domingo à noite, mas quero continuar do mesmo jeito. Essa é a geração que a gente vive, irmãos. Uma geração que quer ouvir uma mensagem que aprova o seu estilo de vida. Uma geração que quer show gospel, só quero show agora. Essa é a geração que a gente vive, irmãos. Uma geração mimada. Uma geração que não aceita a repreensão, que não aceita a correção, que não aceita ser contrariada, que não aceita ouvir não. Uma geração que quer oba-oba. Essa é a geração que nós vivemos, irmãos. E eu me incluo, porque eu faço parte disso que é chamado igreja evangélica. Mas a minha oração nessa noite, o meu desejo é que nós possamos nos arrependermos. A minha oração e o meu desejo é que Deus tenha misericórdia de nós, é que voltemos ao evangelho simples, puro e genuíno. Vivemos uma geração, irmãos, que quer manipulação emocional. O que a gente vê em muitos lugares, irmãos, em muitas igrejas evangélicas, é manipulação emocional, técnicas de hipnose. Vá no Wikipedia, vá no Google e pesquise lá, pastores que usam técnicas de hipnose. Daqui a pouquinho, nossa, eu também já caí nessa. Hoje o que se vê em muitas igrejas é poder de manipulação, é manipulação emocional.
é técnicas de hipnose, irmãos. Vivemos uma geração que quer entretenimento. Não vejo nenhum problema com entretenimento, mas não num contexto de culto. Culto não é para a gente entreter ninguém. E Charles Haddon Spurgeon já dizia, no século XVIII, ele dizia, século XIX, nos últimos dias haverá palhaços no púlpito entretendo os bodes. E é o que a gente mais vê hoje, irmãos. Palhaços entretendo os bodes. Vivemos uma geração, irmãos, que quer milagres. A geração que mais viu milagres foi a geração que não entrou na terra prometida. Lembra do povo de Israel? Milagre sobrenatural, mas não entraram na terra prometida. A geração que mais viu milagre, irmãos, não entrou na terra prometida. Uma geração que quer culto de campanha, que quer culto da vitória, que quer culto da conquista, que quer culto das causas impossíveis. E isso, irmãos, essas coisas servem somente para atrair os interesseiros. Porque a pessoa vai ao culto com a motivação errada. Ela vai ao culto para fazer barganha, troca com Deus. Ela não vai lá para adorar o Senhor. E culto na Bíblia, irmãos, ele é para o Senhor. O culto tem que ser vertical, tem que ser cristocêntrico, teocêntrico. É o que está em Romanos 11:36, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas, glória a ele eternamente, amém. Isso que é culto, irmãos. Isso que é culto. Uma geração que quer profecia. Irmãos, eu creio nos dons espirituais, eu creio na contemporaneidade dos dons. Pela graça de Deus, Deus me usa em alguns dons. Já orei em línguas hoje pela manhã, que orei em línguas hoje à noite, mas como está em 1 Coríntios 12, 13 e 14, não tenho problema nenhum com os dons, creio em todos eles. Não há nenhuma passagem na Bíblia que diz que os dons cessaram, não há. Agora, tem que ser do jeito que está em 1 Coríntios 12, 13 e 14, não há intérpretes, fale consigo mesmo. Mas a geração que a gente vive hoje, irmãos, é uma geração que quer profecia. Você quer ouvir a voz de Deus? Quantos aqui querem ouvir a voz de Deus, irmãos? Só quem quer ouvir a voz de Deus, levanta a mão. Leia a Bíblia. Quantos aqui querem ouvir a voz de Deus de forma audível? Ouvir a voz de Deus. Quantos aqui? Leia a Bíblia em voz audível. Em voz alta, melhor dizendo. Leia a Bíblia. Hoje temos as melhores Bíblias de estudo. Eu mesmo tenho várias. É Bíblia da vovó, Bíblia do titio, Bíblia não sei o quê, Bíblia com nota de rodapé. Somos a geração de analfabetos de Bíblia. O analfabetismo bíblico é gigante. Por quê? Porque a gente não lê a Bíblia. A gente ignora. Pesquisas dizem que mais de 50% dos pastores brasileiros nunca leram a Bíblia sequer uma vez. Por isso que a gente tem muita heresia no Brasil, que são analfabetos. Irmãos, e o que falar dos profetas das revelações profundas? Na verdade, esses profetas das revelações, esses que se dizem profetas das revelações profundas, na verdade, eles são verdadeiros pais de santo, travestidos de profetas de Deus. O que Jesus diz em Mateus 24:11? E surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. Irmãos, Abraão, pai da fé. Abraão é referência tanto para judeus, muçulmanos como cristãos. Em 100 anos, sabe quantas vezes Deus falou com Abraão? Em 100 anos, 5 vezes. Em 100 anos Deus só falou com Abraão 5 vezes. E hoje os profetas do Facebook, irmãos, Deus, o Deus minúsculo, né, porque não é o nosso Deus, fala a eles de 5 em 5 segundos. E tem muitas pessoas acreditando nisso, irmãos. São falsos profetas, são pais de santo travestidos de profetas. Sabe, irmãos, nós vivemos uma geração que quer sentir arrepios.
uma geração que quer rodopiar, uma geração que quer cair no chão, uma geração que quer pular, que quer gritar. Essa é a geração que a gente vive. E eu concordo com John Stott, um dos maiores teólogos do século XX. Ele diz: crer é também pensar. Crer é também pensar. É isso que crer, irmãos. Quantos aqui congregam aqui há mais de 15 anos? 10 anos. Irmãos, houve uma época que nossa igreja deu muita ênfase a essas coisas. E de 10, 15, 20 anos atrás, cadê aqueles que rodopiavam, que pulavam, que gritavam, que caíam no chão, e diziam que era poder de Deus, unção de Deus, manto, mistério, terra? Cadê eles? A maioria, irmãos, a maioria está nas drogas, no álcool e na prostituição. Que poder de Deus é esse? Que unção de Deus é essa? Que presença de Deus é essa? Irmãos, sabe o que é avivamento? O avivamento bíblico, ele produz mudança de vida e de caráter. O avivamento bíblico, a primeira coisa que ele traz, irmãos, é convicção de pecado e arrependimento. Quer saber se você está sendo avivado? Recentemente alguém chegou em mim: pastor, eu acho que Deus não está comigo mais. Eu falei: por quê? Pastor, Deus tem me despertado para orar, para jejuar, para ler a Bíblia, mas eu sinto todos os dias uma convicção de pecado e de arrependimento. Eu falei: querido, isso é avivamento bíblico. Eu sinto isso todos os dias, porque, irmãos, quanto mais você se aproxima de Deus, mais você enxerga, mais você vê o quanto você é pecador. E Agostinho de Hipona disse isso, por quê? Imagine você no escuro. No escuro você não consegue ver uma pinta, uma mancha, mas acende a luz, você consegue ver a pinta, a mancha. Quanto mais você se aproxima da luz, mais você contempla o quanto que você é pecador. Eu disse para esse irmão: levanta a sua mão e dá glória, porque isso é avivamento. Eu sinto isso todos os dias. Irmãos, se é uma coisa que a gente tem que pedir a Deus todos os dias, é perdão. Se é uma coisa que a gente tem que fazer todos os dias, é se arrepender dos nossos pecados. Avivamento bíblico produz convicção de pecado e também de arrependimento. Sabe o que é avivamento? O avivamento bíblico, como diz, ele produz mudança de vida e transformação de caráter. Eu dei alguns exemplos hoje pela manhã aqui no culto. Quantos de vocês conhecem o evangelista Vanderlei? A minha esposa, a missionária Suzy. Alguém aqui já viu algum dia a missionária Suzy, o evangelista Vanderlei, rodopiar, pular, gritar, cair no chão? Nunca. Mas são exemplos de ortodoxia e piedade, de credo e conduta, teologia e vida. São exemplos de pessoas de Deus. Eu já vi muitos pular, rodopiar, gritar, cair no chão, espernear, e dizia que era poder de Deus, mas continuava com as mesmas práticas, com os mesmos hábitos, comprando e não pagando, pegando emprestado e não devolvendo, falando mal da vida dos outros. Que avivamento é esse, irmão Wagner? Avivamento produz mudança de vida e de caráter. Você aprende a viver de acordo com a palavra de Deus. Sabe, irmãos, o avivamento bíblico, ele produz uma vida de ortodoxia e piedade. O avivamento bíblico produz uma vida de ortodoxia e piedade. Você agora sente desejo de praticar a palavra e de viver uma vida piedosa. É esse o avivamento bíblico que te aproxima de Deus, te aproxima da Bíblia. Concordo, irmãos, com o pastor Paulo Júnior, quando ele diz que se você nasceu ou se converteu nos últimos 20 anos, a probabilidade de você não saber absolutamente nada do Evangelho é muito grande. Porque de 20 anos para cá, irmãos, o que tem chegado para nós? Só falsas doutrinas. A gente tem sido influenciado pelos falsos profetas da América. Mas a minha oração, o meu desejo,
é que o Senhor Deus tenha misericórdia de mim e de você, e que nós possamos nos arrepender. Sabe, irmãos, a mensagem que tem sido pregada hoje em muitos lugares é diferente da mensagem que João Batista pregava. Pegue todos os sermões de João Batista, todas as pregações dele, o púlpito dele era no deserto. Ele chegava e pregava assim: arrependei-vos e crede no Evangelho, abandona o seu pecado. Chamava as pessoas de víboras, raça de víboras. Essa era a mensagem que João Batista pregava. Pegue todos os sermões de Jesus. Ele pregava: arrependei-vos e crede no Evangelho. Pegue as mensagens dos apóstolos. Eles pregavam: arrependei-vos e crede no Evangelho. Irmão, o que estão fazendo com o Evangelho? Sabe o que os pastores pregavam de 1960 a 1980? O senhor converteu em que ano, irmão Nelson? 80. Qual que era a mensagem que era pregada dos anos 60 até os anos 80? A ira de Deus está sobre você, arrependei-vos. Quantos aqui já ouviram falar no sermão de Jonathan Edwards, um pecador nas mãos de um Deus irado? É conhecido como um dos maiores sermões, maiores pregações da história. Sabe o que ele pregou? A ira de Deus está sobre você, se arrependa. As pessoas abraçavam nas colunas, choravam, se arrependiam, porque tinham a sensação que elas estavam morrendo e indo para o inferno. Essa era a mensagem que era pregada nos anos 60 até os anos 80. A ira de Deus está sobre você, arrependei-vos. Nos anos 90, irmão, sabe o que era pregado? Jesus está voltando, arrependei-vos. Jesus está voltando, arrependei-vos. Aí no ano 2000 mudou. Sabe qual era a mensagem dos anos 2000? Venha para Jesus, que Ele vai te prosperar e vai te curar. Foi aí que a igreja evangélica se perdeu, irmãos. Porque aí o culto se tornou antropocêntrico, já não era um culto cristocêntrico, teocêntrico mais. E agora, 2020, 2021, qual que é a mensagem que é pregada? Você é o centro de Deus, você é o centro de Jesus. Determina a sua bênção. Você é especial. Deus precisa de você. É a mensagem que é pregada em muitos lugares, irmãos. Aí você vai numa igreja dessa, como é que você sente? Você sai de lá todo orgulhoso. Por quê? Porque tudo gira em torno de você. Tudo. Sabe o que os reformadores diziam? Eles diziam que a pregação, é uma frase de João Calvino, é a exposição pública da Escritura, pelo homem enviado de Deus, na qual o próprio Deus está presente em juízo e graça. Sabe o que é pregação bíblica? Pregação é isso, irmãos. É Deus mostrar para você que você é um pecador. É Deus mostrar para você que você tem que baixar a sua bola, se humilhar. Que você não é o rei da cocada branca. Que você não é o rei da cocada preta. Que você é um pecador. Que você pisa na bola todos os dias. Mas a graça de Deus te alcançou, o perdão de Deus, a misericórdia de Deus. Então você sai do culto com a consciência: eu não sou o que eu acho que eu sou, e tudo que eu sou é a graça de Deus na minha vida. É a graça de Deus. Aleluia. Sabe, irmãos, para concluir os versos 5, 6 e 7, os falsos mestres estavam negando a doutrina da segunda vinda de Jesus. Aí Pedro usa 3 argumentos aqui. No verso 6, Pedro usa o argumento, no verso 5, melhor dizendo, Pedro usa o argumento da doutrina da criação. E o ponto de Pedro aqui é dizer que Deus é o criador de todas as coisas. Que o mundo não é produto de uma explosão cósmica, nem de evolução de milhões e milhões de anos. O mundo foi criado por Deus. Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Esse é o primeiro ponto de Pedro. O segundo ponto de Pedro, o segundo argumento de Pedro, verso 6, ele cita o dilúvio do tempo de Noé. Ele diz que aquilo foi uma forma de Deus julgar aquelas pessoas. E o dilúvio foi o juízo de Deus. O mundo inteiro, com exceção da família de Noé, pereceu afogado pelas águas. Aí ele conclui no verso 7, falando que o próximo julgamento de Deus
será pelo fogo. Esse mundo será destruído pelo fogo. Irmãos, nós não temos motivo nenhum para duvidar dessa profecia de Pedro. Não só Pedro falou isso, há várias passagens bíblicas, se você quiser eu posso enviar para você, que diz que o mundo vai ser destruído por meio do fogo. E o ponto de Pedro aqui, irmãos, e essa profecia, melhor dizendo, ela está patente diante dos nossos olhos. Ninguém aqui pode duvidar dessa profecia. Qual é a palavra que você mais ouve falar nesses últimos dias? Aquecimento global. Aquecimento global. Irmãos, a chapa está esquentando. Isso tudo vai acabar. Isso tudo vai ser destruído. No futuro, Deus, o Deus da Bíblia, Ele vai destruir a terra pelo fogo. É a palavra que você mais ouve falar nesses dias. Aquecimento global. O mundo está como um bêbado andando a cavalo, irmãos. Já viu um bêbado andando a cavalo? Eu já vi. Eu cresci no interior de Minas, vendo um bêbado andando a cavalo. Ele não tem direção, ele vai para onde o cavalo levar. O mundo está assim. Mas Deus está no controle de todas as coisas. A rédea do universo está nas mãos de Deus. E mais cedo ou mais tarde esse mundo vai ser julgado. A ira de Deus virá sobre os ímpios. E a igreja, nós que cremos em Jesus, estaremos com Ele para sempre. E por que Deus vai destruir tudo, irmãos? Romanos capítulo 8, a partir do verso 18 e 22, responde essa pergunta. Todas as coisas que Deus criou, a criação original de Deus, eram boas. Mas foi o pecado do homem que transformou a boa criação de Deus em uma criação que geme. É o que está em Romanos 8, 18, 19, 20, 21 e 22. A natureza geme, esperando, aguardando a redenção. Jesus vai voltar, irmãos, e essa terra vai ser destruída. E Deus vai recriar novos céus e nova terra, e estaremos com Ele para sempre. A palavra de Deus diz que nós, os cristãos, quando Deus vier julgar essa terra, nós não estaremos aqui. Por quê? 1 Tessalonicenses 1,10 e 1 Tessalonicenses 5,9 diz que Deus nos livra da ira vindoura. Conclusão, irmãos, há somente dois destinos eternos: para os que rejeitarem a Cristo, inferno, punição, condenação, castigo eterno para os que rejeitarem a Cristo, e vida eterna para os que crerem nele, em Jesus. Jesus está voltando, irmãos. Se prepare. Eu queria te convidar a se colocar em pé.